sobre leituras? Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu separei o quê? Todos os livros físicos que eu li de fevereiro pra cá. Porque eu prometi, quando eu fiz o primeiro Lidos do mês desse ano, que eu iria, assim, comentar mensalmente sobre as minhas leituras. Cumpri? Não. Então no vídeo de hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre as leituras de livro físico que eu fiz nesses últimos 3 meses, ou 4, não sei, sou de humanas, mas aí nesses últimos meses de fevereiro até o fim de abril. E eu espero muito que vocês gostem, então vai ter uma segunda versão só com os e-books. Aguardem aí e senta aí, pega a pipoca, porque eu tenho certeza que não vai ser um vídeo curto. Vou começar falando de História de um Grande Amor, da Julia Quinn. Esse aqui é o primeiro volume da trilogia Bevelstock. É uma trilogia que a Arqueiro tá lançando agora, porém, é um dos primeiros livros escritos pela Julia Quinn. E aí eu fiquei empolgada pra conhecer como era a narrativa dela no começo da escrita dela, né? Mas já sabia que provavelmente seria um pouco diferente do que a gente encontra hoje, e de fato é uma narrativa um pouco mais simples, sabe? A forma como ela constrói o romance é um pouco mais simples. A gente tem aqui uma protagonista que ela sempre foi diferente das outras meninas com quem ela tinha contato. E ela nunca foi muito meio junto, sabe? Ela sempre foi meio que um patinho feio. E uma vez ela tava sofrendo bullying quando o irmão mais velho da melhor amiga dela salva ela dessa situação. E daí ela fica meio que apaixonada por esse cara. Ela tem 10 anos, ele tem 19. Ela fica meio que apaixonada por ele, pela ideia do cara que salvou ela, do menino que salvou ela, enfim. E aí passam-se muitos anos, quase que 10 anos, e ele se reencontra. Obviamente eles se viram em alguns momentos da vida, porque, né, ele era irmão da melhor amiga dela, mas eles se encontram de uma forma assim um pouco estranha, porque ele acabou de perder a esposa e ele tá vivendo um luto que não é necessariamente um luto, porque ele também não era muito feliz com a esposa, e enfim, tá uma situação muito constrangedora, no geral ali, e ela tá na casa deles porque o pai dela é um cara um pouco desligado, ela não tem mãe, ela tá vivendo ali com essa família e ela tá se aproximando dele de uma forma mais amorosa, que era um intuito que ela tinha, né, desde muito tempo, porque ela nunca esqueceu essa paixão. E ele tá resguardado por conta desse luto, já que ele não pode se envolver com ninguém por um período ali por causa do luto, ao mesmo tempo em que ele não tá muito de luto porque ele não tá triste com a morte da esposa, ele tá tipo, não tá ligando muito. A trama se desenvolve a partir disso. Eu gostei, é um livro legal, é um livro divertido. Também é um livro que tem uma pegada meio traumática, os dois personagens são um pouco traumáticos. A autora abordou uns temas interessantes, ela fala especialmente sobre o fato de que a mulher não podia entrar em livrarias masculinas, né, nos livros que as mulheres não podiam ler, e eu achei isso muito legal. E o romance do casal também, assim, não é aquela coisa imediata, sabe? Ele vai acontecendo ao longo ali de um tempo e os dois precisam, especialmente ele, entender o que tá acontecendo ali. Mas eu acho que tem algumas falhas no romance e que, enfim, podia ter construído algumas coisas de maneira diferente. Ainda assim, quero concluir essa série porque eu gostei da personagem, eu quero ver como é que vai ser os outros livros. Eu imagino que a próxima personagem seja a melhor amiga dela, e ela era uma personagem muito interessante que eu quero conhecer, então é uma trilogia, eu quero terminar. Mas assim, é um livro bom pra passar tempo, mas não é um dos meus favoritos da Julia Quinn, sabe? Passa um pouco longe de ser um dos meus favoritos. Outro livro que eu li também envolve Julia Quinn, e eu até mencionei dos meus favoritos, que foi A Dama Mais Apaixonada. Esse aqui, ele é um livro que são contos dentro de uma história que é um romance, porque a gente vai conhecer 4 casais que vão se envolver ao longo aqui dessa história, e eles, cada autora vai desenrolar a trama de um casal, mas só que não é separado, sabe? É dentro de um mesmo romance. Nesse livro aqui, 4 meninas, elas são meio que sequestradas, não é exatamente sequestrada. É sequestrada, mas tipo assim, elas chegam lá e elas podem voltar, porque elas conhecem a pessoa, sabe? E daí elas decidem ficar porque elas estão de saco cheio do lugar que elas estavam. Então elas querem ficar por 3 dias lá porque vai ser uma aventura nova. E aí vai se desenvolver ao longo desses 3, 4 dias que eles vão passar juntos ali, porque acontece uma nevasca, enfim, um monte de coisa. É muito divertido. Também tem personagens bem diferentes, sabe? Algumas pessoas vão meio que sem ter que ter ido, e enfim, as coisas vão acontecendo ao longo disso. É muito legal a forma como o romance se desenvolve, como os personagens de alguma forma já se conheciam em algum outro período, então eles já têm uma afinidade, e o livro todo é muito gostoso. A gente percebe a diferença, né, da narrativa das autoras, até porque é demarcado no livro, mas ainda assim elas coabitam e conversam, então você não sente uma grande diferença entre uma narrativa e outra. Parece de fato que é um romance só, e eu achei isso muito bacana também.
Ainda na pegada dos romances de época, a gente tem... Não, esse é o último romance. Tem um que é mais ou menos de época, não é exatamente. Mas aí, esse daqui foi muito gostosinho. Esse eu não li físico, eu li no Kindle, porque eu comprei no Kindle, mas eu tenho físico, então eu decidi botar ele aqui no meio dos físicos, que é A Noiva do Highlander, da Michelle St. Clair. E nesse livro aqui a gente vai conhecer uma protagonista que é uma inglesa, só que ela tem origem escocesa, e ela tá fugindo, a gente não sabe exatamente do que, mas ela tá correndo embrenhada numas matas da Escócia. E aí, o nosso mocinho, que é, né, um Highlander, ele vai acabar encontrando ela junto com as pessoas com quem ele está viajando ali. E ele leva ela pro castelo dele, porque ela tá perdida ali no meio da floresta, ele quer saber quem que ela é, ele quer saber o que ela tá fazendo ali, e ela também pede meio que abrigo. Daí ela vai pra lá. Esse mocinho, ele é um pouco fechado pra relacionamento, porque ele já tentou se envolver com pessoas, mas normalmente as pessoas se envolvem com ele por conta dele ser um Highlander e porque ele é uma pessoa bonita. Problemas, né? Problemas de gente bonita. Você só me quer porque eu sou bonito, se você é feio, você não me queria. Sofro. Mas enfim. E aí, ele não tem, né, planos de se casar, só que eles dois vão acabar ali se envolvendo, algumas coisas vão acontecer, a gente vai tentar descobrir quem é essa mocinha. Obviamente que tem todas as pistas sobre quem ela é, a gente como leitor sabe quem ela é muito antes do personagem descobrir quem ela é. A trama é muito gostosa, tem uma pegada mais sensual, a autora aborda mais essa parte caliente, do desejo de um personagem do outro. A gente também tem muitos detalhes sobre a Escócia e sobre a forma como eles lidavam lá naquela época e sobre toda a parte mágica e mística, né, que ronda as terras altas. E também tem uma mocinha que é impetuosa, ela é uma mocinha que já chega mudando tudo, ele sai e fala, fica aí, toma conta, e ela fala, opa, posso tomar conta? Prepare-se, homem. E aí ela vai lá e muda tudo, já vai fazendo as coisas do jeito que ela gosta, e ele se sente ameaçado, mas ao mesmo tempo apaixonado por ela. Então a trama se desenvolve em torno deles dois e eu gostei bastante, indico demais a leitura. Daí agora eu vou falar de uma série que são 4 livros e tem um vídeo aqui no canal dedicado a essa série, que é a série das Irmãs Shakespeare. O primeiro livro é Um Verão na Itália, seguido por Um Amor no Inverno, Uma Surpresa na Primavera e Uma Luz no Outono. Uma coisa que vocês me perguntaram bastante é: preciso ler todos? Não necessariamente. É mais legal se você ler todos na sequência? É mais legal, mas assim, você pode ler fora da sequência, você não precisa necessariamente ler todos. Eu gostei bastante. Os livros têm pegadas diferentes, a gente vai conhecer a história de 4 irmãs, que são as Irmãs Shakespeare. Elas são britânicas, mas cada uma delas tá em um lugar diferente ali, tá vivendo uma vida diferente, e a gente vai acompanhar o desenvolvimento de relacionamentos na vida delas. A narrativa da Carrie é muito gostosa, é um livro muito leve, assim. Eu li os 4 em sequências em, sei lá, 3 dias, sabe? Porque você fica preso na trama, você quer conhecer mais das irmãs, você quer conhecer os personagens secundários, você quer descobrir o desenvolvimento. Também tem um plano de fundo familiar que vai passando ao longo das 4 histórias, então a gente vai vendo o crescimento desse plano de fundo, apesar de cada livro tratar em específico de uma das irmãs. O meu favorito foi o terceiro, Uma Surpresa na Primavera, que a gente também tem um escocês aqui, e é a protagonista é a irmã mais velha. Então, ela nunca se envolveu muito bem em relacionamentos, ela não é uma pessoa muito dada a isso, ela tá muito focada na carreira. E aí ela conhece um cara que a desarma completamente, é muito bonito. E eu gostei também demais de Uma Luz no Outono. E nesse daqui a gente vai ter uma irmã que ela tá divorciada e ela vai encontrar, né, um amor depois do divórcio. Ela já tem uma filha, tem 2 crianças, então é um desenvolvimento um pouco mais maduro também, porque as expectativas e a forma como ela enxerga o mundo é outra. Eu indico demais essa série pra quem ama romance. Também tem a pitada sensual, a autora escreve algumas cenas bem específicas e bem explícitas. Então pra quem curte, fica aí a dica pra vocês. Daí o que eu tava falando, que eu não sei exatamente se é um romance de época, mas pode ser caracterizado dentro do romance de época, mas não necessariamente dentro do gênero, é O Segredo da Livraria de Paris, da Lily Graham. Também tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. E a gente tem aqui uma protagonista que ela tá voltando da Inglaterra pra Paris a fim de descobrir um pouco mais sobre a sua família. Ela foi pra Londres depois da Segunda Guerra Mundial. Ela não sabe por que ela foi mandada pra lá, ela não sabe da família dela. E quando ela fez 20 anos, a tia que estava tomando conta dela, né, desde que ela era pequena, contou pra ela
que ela tinha um avô vivo, que esse avô tem uma livraria em Paris. Então ela se candidata a uma vaga nessa livraria e ela vai pra lá pra trabalhar. E ela vai querer descobrir um pouco sobre a família dela, sobre a mãe dela, sobre por que ela foi abandonada. E aí a gente tem uma dupla narrativa. A gente tem ela contando essa história de descoberta e ao longo das descobertas que ela vai fazendo, a gente tem a mãe dela contando a história dela. Então a gente permeia ali Paris nos anos 60 se recuperando da Segunda Guerra Mundial e Paris exatamente no meio da Segunda Guerra Mundial. Eu amei esse livro, assim. Definitivamente é o meu favorito do ano até o momento. Foi uma história muito bem criada, a protagonista ela é muito intensa, a forma como a trama é narrada é muito gostosa. A gente tem drama, tem comédia, tem romance, tem tudo que faz um livro ser muito gostoso e marcante pra mim. Tem uma intriga, né? Tem um suspense, enfim, tem muita coisa envolvida. Eu indico demais a leitura, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Minha próxima indicação é um thriller e, gente, esse daqui foi assim, meu Deus do céu. Também foi um livro bem instigante que eu comecei e não queria parar. Marquei demais, mas não marquei nesse exemplar, marquei no exemplar de prova, que foi o que eu li. E é A Gaiola de Ouro, da Camilla Lackberg. Meu Deus. No começo desse livro aqui, na primeira página, a gente já sabe de uma situação que aconteceu. E é uma situação familiar. E a partir de então, a gente vai entrando na trama pra descobrir como é que aquilo se deu. E a gente tem aqui um casal protagonista que eles são muito intensos na forma de se relacionar. A gente conhece eles no começo do relacionamento, quando eles se conheceram, e eles agora numa fase do relacionamento que já não tá tudo muito legal, sabe? A coisa já não tá tão bem, a situação já tá um pouco complicada. E a gente sabe que esse marido vai fazer alguma coisa para com a esposa e que ela vai buscar por vingança. É isso que fala o livro, sobre a vingança de uma mulher. Então metade do livro é muito sobre a história desse casal, sobre como eles são intensos especificamente no sentido sexual, sabe? Eles são aquele casal que curam tudo com sexo, e sobre como a vida deles tá desgastada, sabe? E depois que acontece, né, o ponto ali de fusão da trama, que a gente descobre o que ele faz, a gente tem ela nessa busca por vingança e até que ponto ela vai chegar para concretizar a vingança que ela quer, né? É um livro bem intenso, bem assim, você fica nervosa e você fica ansiosa pra descobrir. Os personagens, eles são todos, exceto a criança que tem no livro, mas o resto são todos personagens muito odiosos, são personagens que você não consegue engolir, sabe? São personagens assim, intragáveis mesmo. Mas a forma como a autora criou o suspense foi assim, bem eletrizante, porque você fica preso no desenvolvimento do livro, você fica querendo saber o que aconteceu. Tem algumas falhas também, algumas situações que no dia a dia, na vida real, né, não aconteceria, mas que no livro você entende a proposta e por que ela colocou e qual o sentido que ela deu. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a minha opinião, corre no vídeo porque eu fiz uma resenha dele também e eu gostei bastante, então eu acho que vale a pena dar uma olhadinha na resenha. Daí uma outra leitura que eu fiz também ao longo desses meses aí foi Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito, da Fanny Flagg. Esse daqui foi um livro que a gente leu com os membros aqui do canal, que eu li com os membros aqui do canal. E foi assim, uma leitura que todo mundo se surpreendeu, sabe? Eu gosto muito do nome desse livro. E daí eu fiquei interessada, então eu sempre trago pros membros propostas de livros que assim, não são livros que eu pegaria primeiro pra ler, mas são livros que de alguma forma me interessam. Então por isso que eu trouxe Tomates Verdes Fritos. E aí todo mundo abraçou a ideia, compraram, leram e todo mundo se surpreendeu. A gente tem aqui uma história que se passa em dois tempos, nos anos 80 e dos anos 30 até os anos 60, mais ou menos dos anos 20 até os anos 60 nos Estados Unidos. E uma das personagens que vive, né, nos anos 20 até os anos 60 tá contando, bem mais velha, a história pra uma mulher. E daí a gente vai, enquanto ela tá contando, conhecendo o Café da Parada do Apito, que fica numa localidade viária de uma parte ali dos Estados Unidos, é justamente num período de segregação racial muito forte. E esse café, ele atende a uma comunidade, de brancos e de negros, e a gente vê essa comunidade coabitar no mesmo ambiente ali, e a gente também vai vendo situações que vão acontecendo ao longo da trama. Ele não tem uma narrativa linear, ele é de pedaços que a gente vai pegando ali dessa pessoa que tá contando a história, né, e das coisas como vão acontecendo. Eu gostei bastante, eu fui surpreendida porque eu já esperava que fosse ser um livro intenso e diferente, mas assim, foi ainda mais, sabe? Você se pega assim, completamente fissurado nos personagens, tentando entender o que tá acontecendo, apreensivo em alguns momentos. É um livro que trata tanto situações divertidas, leves e gostosas, quanto situações problemáticas como violência doméstica, a fome, enfim, assim, é um livro que permeia por
muitas coisas e que a gente conhece uma comunidade, mergulha na vida de uma comunidade e descobre muito sobre ela, sobre suas personalidades, enfim, sobre tudo. Eu amei a leitura, indico demais, acho que vocês vão gostar bastante também. E também li Uma Dor Tão Doce, do David Nichols, que é o autor de Um Dia. Esse aqui é o livro mais recente dele, lançado pela Intrínseca. E a gente vai conhecer aqui a história de uma adolescente. O livro começa justamente no fim do colegial dele, sabe? Na festa de formatura. E o mais interessante é que a gente tem ele bem mais velho, quase que 20 anos à frente, contando essa história pra gente. Então, a gente tem a visão dele mais velho sobre as situações que ocorreram durante 3 meses de verão após ele se formar. E aí ele encontra o primeiro amor, ele tá passando por uma situação muito complicada familiar, porque a mãe dele saiu de casa e o pai dele não tá lidando muito bem com a separação. Eles também estão tendo que lidar com o fato de que faliram, então tem uma questão relacionada a dinheiro que tá pegando ali. Ele não sabe muito bem como conversar com o pai, ele já não sabe muito bem como falar com a mãe, a irmã tá distante porque foram separados. Enfim, ele tá numa crise muito complicada, sabe? Tá se questionando se ele realmente precisa fazer faculdade, se aquilo é pra ele, se ele não deve ir direto trabalhar. É justamente essa fase em que o adolescente fica se questionando muitas coisas. E ele tá se questionando isso e ele não sabe as respostas e a gente vai junto com ele tentar descobrir as respostas. E ao longo desses questionamentos ele vai acabar encontrando uma trupe que se chama Trupe do Teatro Amador, em que eles vão ali interpretar Romeu e Julieta e ele entra como um dos personagens da trama e é isso que dá pra ele vida e que dá pra ele vontade de continuar seguindo, de continuar fazendo coisas e enfim, de tentar descobrir o que ele quer ser, o que ele quer fazer. Eu gostei bastante desse livro. O David Nichols, ele tem uma narrativa um pouco mais poética e lenta, então a história roda muito pra chegar no eixo, mas eu entendo que isso é da forma do autor de contar a história e não tira a beleza da forma como ele apresentou esse adolescente pra gente que tá mais velho e tá às vésperas de se casar e tá revivendo o primeiro amor. Então indico também pra quem curte um bom romance, especialmente um romance mais young adult, eu acho que vocês vão curtir esse daqui. Enfim, esses foram os livros físicos que eu li nos últimos tempos. Me conta aqui se você já leu algum desses livros, o que é que você achou. Se você ficou interessado em algum dos livros que eu mencionei aqui também, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe aí, em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!